O último vídeo que eu fiz aqui foi falando do MBL e teve bastante comentários prós e contras sobre o movimento. E na verdade foi um vídeo falando sobre aquele evento fracassado, flopado que eles tiveram em Recife. Foi Recife? Festa foi construída de mentira, a conta chega pra quem provou do prato principal. Escrevia um louco Que devia na praça, um cantor de sucesso que mudava de casa, e os rapazes que filmam com a linguagem e com nova. os olhos puxados Surge o gênio da hora e e ficavam amigos com as falsas risadas. A imprensa cantava a história inventada, mas no velho escritório no centro que morre. se levanta, revolta que o povo consome. Milhões e milhões de pessoas suspeitavam para o certo e pro errado, pois a gente é brasileiro, nunca sabe se vencer é um caminho acertado, pois aqui no Bananal nunca vale o que é sonhado com ninguém. Foi em Recife aquele evento onde terminou com a demissão de um militante que fez uma filmagem de drone visto de cima e mostrou ali pra todo mundo que o evento não foi daquela magnitude onde o MBL espalhou o que foi. Como eu falei nesse vídeo, teve bastante comentários pró-MBL e contra o MBL, não também só contra o MBL, não só a favor, mas debatendo e falando sobre esse movimento, esse evento que eles tiveram ali, que na minha opinião foi um evento cômico. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre eleições 2026 e o futuro do MBL, do Partido Missão, nessas eleições, nessa corrida presidencial no ano de 2026, nas eleições que a gente vai ter agora ali pro final do ano. E não, eu não tô falando de uma hipótese de MBL ou do Partido Missão no segundo turno, isso a gente já sabe que não vai acontecer. Tô falando de que posição que eles vão tomar, o que eles vão fazer para o segundo turno. A gente já sabe, a gente tem plena certeza que isso não vai acontecer, deles estarem envolvidos com um candidato, no caso o Renan Santos, disputando o segundo turno, mas o que eles vão fazer? Eles vão apoiar alguém? Eles não vão apoiar alguém? Como é que foi a trajetória deles nesses últimos anos, nas últimas eleições, quando a gente está falando de segundo turno? De eleições, o que eles fazem, quais são as posições que eles vêm tomando nos últimos anos aí. Eu vou exercer o meu papel de cidadão votando naquele candidato que vai ter mais votos nas eleições de 2022. Você pode deixar bem recortadinho esse vídeo para passar depois das eleições. O nulo. Esse vai ser o voto vitorioso. Nulo, branco e abstenção vai ter mais votos do que o presidente da República eleito. E isso, pra mim, é bom. Pô, eu sei que é maçante, mas tem que ser repetido, tem que ser falado em todo vídeo, sempre quando a gente vai falar de MBL, corrida presidencial, eleições, e principalmente agora, quando o MBL está envolvido, né, vai ter o seu candidato pelo Partido Missão aí concorrendo. A gente tem que lembrar, 2022, MBL, o Partido Missão, que na época não existia ali em 2022, fizeram... Nossa, mãe do céu, agora travei. Fizeram propaganda, ou seja, eles propagaram a ideia do voto nulo, ou seja, nenhum nem outro. Eles esperavam que o voto nulo fosse o que mais ia estourar entre os dois candidatos ali, que foi o Jair Bolsonaro e o atual presidente Lula. O nulo. Esse vai ser o voto vitorioso. E a famosa frase que foi empregada por eles e muito propagada e difundida é tudo a mesma coisa. Então eu acho que isso é uma coisa que sempre tem que ser dita, porque tá marcado na história do movimento do MBL, no Partido Missão também, onde eles apoiaram o nulo, é tudo a mesma coisa. Lula, Bolsonaro, é tudo a mesma coisa. Não existia o menos pior, ou que fosse ter uma melhoria, ou que a gente fosse ver uma melhoria significativa para o país como um todo. Não. É tudo a mesma coisa. E se é tudo a mesma coisa, então não tem espaço para discussão aqui, onde a gente sabe que no ano de eleição entre Aécio Neves e Dilma, MBL apoiou Aécio Neves. Eles tiveram um lado, eles tiveram a sua preferência. Agora em 2024, quando teve a corrida para a Prefeitura de São Paulo, a gente sabe que o MBL fez uma frente ampla
para apoiar Ricardo Nunes contra o Boulos. Ricardo Nunes, para quem não sabe, era o candidato do Valdemar da Costa Neto, que é ligado diretamente com o Bolsonaro, que inclusive foi visitar o Bolsonaro aí na prisão essa semana e foi barrado pelo Carecão. Carecão, vocês sabem de que eu tô falando. Então aqui não há espaço para discussão sobre esse teatro que o MBL fez sobre o voto nulo, apoiar o nulo, é tudo a mesma coisa, quando no passado a gente já sabe quais foram as preferências deles e depois de ter propagado o voto nulo nas últimas eleições da Prefeitura de São Paulo, eles apoiaram o Ricardo Nunes, então não tem espaço para discussão aqui. E esse é um preço caro que o MBL vai pagar ainda por muito tempo, o MBL e o Partido Missão, porque vão ser sempre lembrados por isso. Essa foi a primeira análise que a gente tem que fazer, e a segunda análise é: você conhece algum esquerdista? Você tem algum amigo esquerdista? Conhece algum parente? Seja ele apoiador do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSTU, não importa, de algum partido esquerdista. Você conhece alguém que na corrida presidencial, nas eleições para presidente, vota em nulo? Meu amigo, eles podem ter as divergências que tem, eles podem fechar o pau, eles podem se quebrar entre eles em divergir ideias e tudo mais, o que é melhor para um partido, o que não é, e cara, mas chega na hora, eles estão unidos, eles estão muito unidos e eles nunca vão votar nulo, seja qual for o candidato que estiver num eventual segundo turno, seja ele PT, seja ele do PSOL, seja ele do PCdoB, seja ele do PSTU, não interessa, eles estão unidos, podem divergir um monte de ideias durante a corrida, mas chega no segundo turno, eles precisam votar e eles nunca, nossa mãe, agora eu travei, eles precisam votar em eles precisam votar em alguém e eles não vão votar nunca no candidato de direita, muito menos que eles vão votar nulo. E uma coisa que eu fico pensando será que em portas fechadas entre eles, numa reunião ali do MBL, eles ficam pensando, porra, cara, que arrependimento que foi essa propagação de ter votado nulo, do é tudo a mesma coisa. Entre eles, será que não rola um atrito de ter difundido essa ideia? Porra, cara, sei lá, eu devia ter ficado calado, não devia ter falado isso, a gente não devia ter feito isso, não sei, será que entre eles pensam isso? E a terceira e última análise, eu podia fazer várias análises aqui, na verdade, falando sobre o porquê eu acho esse movimento desonesto, mas pro vídeo em questão, quando a gente tá falando sobre as eleições presidenciais aí de 2026 e o envolvimento do MBL com elas, acho que essa terceira análise aqui pode ser a última. Quais são as chances de um candidato do MBL ir para o segundo turno? 0. Mas eles têm mais de 0% de intenção de votos. 0. Mas tal pesquisa mostra que eles têm 1% da intenção de... 0. Mas o Renan Santos cresceu no estado de... 0. 0. A única chance disso acontecer é se todos os candidatos que estão na frente desistirem e sobrar apenas 2, então eles automaticamente já estariam numa disputa pelo segundo turno. Então, feitas as análises, o questionamento, o que eu quero levantar nesse vídeo aqui, o que eu quero trazer para vocês e que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês pensam num eventual segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro, que são os candidatos mais cotados aí para ir para o segundo turno das eleições presidenciais, quem que o MBL, o Partido Missão ou Omissão, irá apoiar? Quem que eles vão apoiar num eventual segundo turno? Lula, Flávio Bolsonaro, ou vão continuar com a ideia e difundir mais ainda a propagação da ideia do voto nulo, do é tudo a mesma coisa? Assim, o MBL ele jogou, apostou e comprou caro essa ideia do é tudo a mesma coisa lá em 2022 e paga esse preço até hoje, vai pagar por muito tempo. Então, cara, é muito difícil tentar prever o que eles vão fazer, se eles vão se render a alguém da família Bolsonaro para fazer o apoio num eventual ali segundo turno. Mas a gente vê que o Flávio ele articula um pouco mais com o Bolsonaro e parece que ele tem uma conversa, consegue levar na conversa um pouco melhor esse pessoal do MBL, quem sabe? Não sei, cara, é muito difícil dizer, é difícil dizer. Mas é fato, o MBL propagou essa ideia do tudo a mesma coisa, fez as falsas equivalências, muita falsa equivalência, onde o Petrolão, o Mensalão, toda a ideia ali do Lava Jato envolvendo o setor de saúde, setor de construção, todos esses esquemas bilionários de corrupções que a gente teve ali no governo do PT nos últimos anos, tudo isso ser comparado ou até melhor, no caso, menos pior do que Aras na Procuradoria-Geral, ou que Bolsonaro desarticulou o Lava-Toga, que já foi esclarecido que isso jamais funcionaria e que seria derrubado de cara já. Então, na minha opinião, com tudo isso em jogo, pelas escolhas que eles já fizeram no passado,
pelo rumo que tem tomado tudo isso, pelo ego inflado que eles têm, que eles não conseguem olhar para uma câmera e dizer, pô, nas eleições ali de 2022 erramos, existia sim o menos pior. Pelo fato deles não conseguirem dizer isso, eu acho que eles vão continuar, eles têm que continuar comprando essa ideia, alimentando a ideia do tudo a mesma coisa, não dar o braço a torcer, porque eles têm muitos militantes que vão apoiar essa causa. Cara, se for parar pra pensar, acho que se eles virarem a casaca, cara, a galera vai continuar ouvindo ele, meu Deus do céu. Como eu já falei várias vezes, é difícil prever o que vai acontecer, meu Deus do céu. Os caras seguem eles, não importa o que eles façam. Mas me diz você, quero saber aí, deixa nos comentários o que você acha que o MBL vai fazer. Vai apoiar o Flávio no eventual segundo turno? Vai apoiar o Lula? Vai continuar comprando a ideia e vendendo a ideia do é tudo a mesma coisa? O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia. E teve muita gente me xingando no último vídeo, falando, porra, uma hora Nando Moura divulga o teu canal. Eu quero que Nando Moura vá pra casa. Outro falando que eu sou gado de Bolsonaro. Eu quero mais que o Bolsonaro também. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu tenho a minha opinião, eu tenho minha posição e não dependo de ninguém, não dependo de partido. Tenho as minhas ideias, pronto e acabou. Não sou militante de ninguém, não sou militante de partido, não sou militante de porra nenhuma. Só tenho as minhas convicções do que eu acho certo, do que eu acho errado. E tô expondo aqui, falando aqui o que eu penso. Demorou? É nóis, tamo junto. Valeu.